Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. São 10h41 no horário oficial de Brasília, 10h41, e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira emissora com programação 100% voltada para o agro brasileiro, transmitindo por 15 canais diferentes a nossa programação. Estamos há um ano no ar, comemorando agora, em fevereiro, um ano de Rádio Agro Hoje. Então não deixe de seguir a nossa programação. Pesquise na internet Rádio Agro Hoje e você vai nos encontrar em 15 canais diferentes. Bom, agora eu vou começar a entrevista do dia e eu recebo hoje com muita satisfação o presidente da AproSoja Brasil e produtor rural, Maurício Buffon. Ô Maurício, prazer recebê-lo para a nossa entrevista, seja bem-vindo. Bom dia, Munhoz, parabéns aí pelo um ano de rádio aí ligado ao agro, né, totalmente com matéria para o agro. Eu acho que é muito importante nós estar levando as informações aí para o público, principalmente para o público urbano, né, o produtor a gente acaba conseguindo conversar bastante, mas aí quanto à expertise aí a gente consegue levar também essas informações aí para o público urbano, isso é muito importante para nós do agro. Obrigado, e essa é a nossa missão, realmente comunicar o agro para dentro, para fora da porteira, né? Levar a boa informação desse setor que tanto orgulha o Brasil. Bom, Maurício, eu provoquei você para essa entrevista devido ao que está acontecendo aí, a questão do Plano Safra, toda essa polêmica aí, esses atritos entre governo, frente parlamentar da agropecuária, o setor produtivo. Mas eu quero começar falando com você sobre uma nota que anteontem a AproSoja Brasil publicou, com a sua posição sobre a situação econômica do país. Me chamou a atenção o título da nota: quem está no controle do Brasil? É essa pergunta que eu faço para você agora, Maurício. Então, realmente nós temos com esse grande problema no Brasil, que o Brasil, no nosso ponto de vista, está muito mal comandado, né? O setor executivo federal, principalmente, está deixando a desejar. Foram eleitos, né? Falando um pouquinho sobre política, com a ideia de trazer aí uma melhora de vida para o cidadão brasileiro, e nós estamos vendo acontecer tudo ao contrário, né? Nós temos aí uma grande taxa de juro hoje, né? Começando aí com essa questão do Plano Safra, você equalizar juro para o Plano Safra com juro de 10% é uma coisa, a 15% é muito diferença, a 13%, 14% que nem está. E o pior de tudo é que você vê um juro absurdo e o país não tem obras acontecendo. Nós estamos pagando justamente uma dívida pública absurda, aumentando em gastos públicos sem nenhuma obra relevante para o país. Então, aonde isso vai parar? Aonde isso o que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos, né? E nós sabemos que o setor de agro é o setor que hoje ainda continua trabalhando. Em plena uma pandemia, ele conseguiu segurar a economia do país e conseguiu deixar o país sem um crescimento de dívida pública, mas agora, com o descontrole que está, não tem um agronegócio que dá conta sozinho, né? É que nem eu falo, nós somos parte da solução para o problema financeiro do Brasil, mas o governo tem que fazer a parte dele. E aí que vem a pergunta, né? Quem está no controle? Nós temos essa dificuldade de falar com o governo, temos uma dificuldade do governo entender que ele tem que parar de fazer gastos desnecessários, fazer uma reforma tributária, administrativa. Isso não está acontecendo e por isso nós estamos chamando a atenção, inclusive, do Congresso, né? O Congresso vai ter que se posicionar firme, né? Como nós temos lá na FPA uma participação muito grande das entidades do agro lá através do IPA, a gente vai cobrar que os parlamentares se movimentam para poder trazer o Brasil para o eixo, né? Nós precisamos equilibrar essas contas, parar de pagar esses juros absurdos para poder ter capacidade de investimento. Um Brasil sem investimento, sem capacidade de investimento, a tendência aí que quem vai pagar essa conta, principalmente, é quem consome alimentos lá no supermercado, cada vez com alimentos mais caros.
né? Nós do agro estamos sendo criticados, né, pelos preços dos alimentos, mas nós temos que lembrar que nós estamos entregando uma super safra ainda com 50% do plano safra executado. Qual o setor entrega mais para o governo federal hoje que o setor do agro? E aí continuamos sendo criticados. É nesse sentido que nós estamos chamando a atenção do Congresso, que ele tem que se posicionar, tem que buscar e assumir realmente esse país e trazer ele para uma realidade para a gente conseguir continuar produzindo, que a aptidão no Brasil é produção agrícola, o Brasil é agrícola, não tem jeito. Por mais que alguns tentam denegrir a imagem do agro, queimar o agronegócio, o Brasil é agrícola e produz alimentos aí para 1/3 da população mundial. Isso é motivo de orgulho para nós, por mais que algumas pessoas insistem em nos denegrir. Maurício, como é que você avalia a situação do contingenciamento, da suspensão ali do Plano Safra na semana passada? O setor foi surpreendido pela decisão do Tesouro Nacional de suspender o Plano Safra, o governo colocando a situação na mão do Congresso, que não votou o orçamento. O Congresso, por sua vez, reagiu, dizendo que o governo não faz base, que a culpa é do governo, e, de repente, uma medida provisória liberando um recurso emergencial. Agora, ontem, na terça-feira, a FPA se posicionou já encerrando a interlocução com o ministro da Agricultura. Enfim, uma crise que ainda surpreendeu a todos. Como é que você avalia nesse momento e o que se espera aí para os próximos dias? Realmente, né, o governo está com uma interlocução muito mal com o Congresso, né? Ele continua, principalmente a FPA, hoje nós temos 340 e poucos deputados que assinam a ficha da FPA. Então é a maior frente do Congresso, é uma frente que, quando ela está unida, dificilmente o governo ganha alguma matéria onde que a FPA está se posicionando ou a favor ou contra. Aí o governo não conversa com a FPA, né? O ministro precisou ter uma crise, né, muito grande para ele ir lá na FPA ouvir, inclusive, críticas da FPA, porque se afastou, né? Ele tem a FPA como inimigo, e isso é um grande problema para a interlocução lá no Congresso, sendo que essa frente ela é muito forte. E nós estamos longe de ser inimigo de qualquer um, né? Que nem nós falamos, mesmo com 50% do Plano Safra sendo executado, nós estamos entregando uma super safra. Qual outro setor faria isso pelo Brasil com tão pouco dinheiro investido? É isso que a parte governamental, aí, executivo, ela tem que entender. Então tem que sentar, nós temos que dialogar, temos que conversar e principalmente olhar para o Brasil. O que está acontecendo aí por posições políticas, que ficou lá há 2 anos atrás uma grande, vamos fazer um grande choque aí com o setor, o governo vem penalizando, mas está penalizando quem pode ajudar ele a sair da crise. E o ministro não consegue fazer essa interlocução por não se aproximar das entidades, se aproximar lá da própria FPA, fazer isso aí, quebrar esse gelo, vamos dizer assim, porque lá, sem dúvida, os parlamentares que estão lá, eles brigam pelo setor e eles não deixam barato qualquer posição do governo que está fazendo, e principalmente que eles não concordam, não só no agro, como em qualquer outra posição, principalmente nessas questões dos gastos públicos, né? Então você vê que é um absurdo os gastos públicos que está acontecendo e tira dinheiro, né? Corta um plano safra da atividade que está dando retorno e que está botando dinheiro no caixa do governo. Então é esse tipo de coisa que deixa a FPA muito magoada e foi cortado o plano safra sem ao menos sentar com a FPA. A FPA em momento algum ficou sabendo, só ficou sabendo depois que a coisa tinha acontecido. Começamos, né, a se posicionar muito firme e aí o governo achou uma medida. Será que precisava chegar a esse ponto, né? A pergunta que fica, será que precisava? Se nós tivéssemos uma interlocução, tivesse um ministro forte brigando com o setor, levando a FPA até o governo, lá na fazenda, e falou, olha,
nós precisamos, isso não pode acontecer, porque não vai ficar barato, inclusive para as outras matérias do governo. Não, ele simplesmente deixou acontecer para depois correr atrás. E esse desgaste vai cada vez mais. Então, é nesse sentido que a gente está muito preocupado com o rumo que o Brasil está indo, e a gente precisa que, principalmente, o nosso Congresso se posicione muito firme e comece a cobrar, né? Esse descontrole de preço de dólar também é outra coisa que está impactando demais a agricultura, né? Então vem um dólar caro, vem um alto custo de gasto do governo, pagando um absurdo de juro, e da outra ponta nós não temos nenhuma obra de grande impacto acontecendo no Brasil, principalmente na infraestrutura que poderia melhorar, inclusive logística, estradas para o Brasil, para poder escoar a produção mais barata. Então, temos numa linha aí fina aí do que o Brasil ainda vai passar para conseguir superar essas crises. Ô Maurício, diante da tua fala relacionada ao ministro da Agricultura e diante da fala do Lupion na terça-feira de que a FPA não dialoga mais com o ministro Carlos Fávaro, vai conversar, inclusive usando o termo ministros de maior expressão do governo, e o governo federal está anunciando, o presidente Lula está falando, já trocou na saúde, já anunciou, e está anunciando aí uma reforma ministerial. Vocês acreditam, o setor acredita na permanência do Fávaro no ministério, ou pode fazer uma pressão ainda maior no sentido de que ele venha a ser substituído? É complicado, né? O pouco de experiência que a gente tem lá em Brasília, você vê que esse ministério já foi oferecido por Arthur Lira. Quando nós temos o Centrão, né? O famoso Centrão recusando cargo no governo federal, aí vem a pergunta: o que está acontecendo e aonde esse país vai chegar, né? Então, o Fávaro, realmente, o ministro Fávaro está numa situação muito delicada, né? Porque o ministério dele estava, né? O Lira não quis, literalmente, isso aí saiu em todos os órgãos de imprensa, né? Que o Lira não quis pegar o ministério. Então, quer dizer, a permanência dele e a interlocução dele não está agregando nem para o governo federal e nem para o setor produtivo, que o próprio Lupion já rompeu, disse que não conversa mais com ele. Então, não sei até onde que consegue se manter, né, no cargo. O mais correto seria realmente nós buscar um nome novo aí para conseguir melhorar essa interlocução e até para poder aprovar as pautas do governo, né? Porque ele não está conseguindo fazer, nem atender o governo federal, levando as pautas para o governo federal que precisa ser aprovada, e muito menos o setor. Então, eu vejo uma situação muito delicada. O ministro nesse momento aí está numa posição complicada. Diante dessa situação, o setor poderia, você vê a possibilidade do setor indicar algum nome? Foi cogitado, inclusive, especulou-se muito com relação ao vice-presidente da FPA, o Arnaldo Jardim, mas ele já publicou um vídeo dizendo que não abriria mão de estar lá no parlamento. Você acha que o setor pode, de repente, indicar algum nome? Olha, eu acho difícil nesse momento, na situação que está o país, na situação que está o governo federal, que o setor conseguiria fazer essa indicação. Não acredito nisso. O nome que poderia circular realmente era do deputado Arnaldo Jardim. Conversei com o Arnaldo Jardim, ele me falou que não está na expectativa dele, que ele não tem essa posição. Teve outros deputados também que foram soldados aí, que a gente ficou sabendo, mas nenhum está disposto a se desgastar, vamos dizer assim, porque um ministério que é onde não tem voz ativa e aonde o governo não escuta, fica difícil ficar trabalhando dentro do ministério, assim, e é o que está acontecendo hoje. Você imagina se nós substituir para alguém de dentro do setor. Hoje eu não vejo o setor querendo e podendo, né? Nós tivemos, que nem fala, eu tive com o Alceu Moreira também, o Alceu Moreira falou assim: quando o Centrão está recusando cargo dentro do governo, ele falou assim, não dá para entender o que está, não dá para entender não, o país realmente está numa crise sem precedente, porque o Centrão não recusa cargos e agora está recusando. Bom, a nossa entrevista de hoje é com o presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon. Maurício, vamos falar um pouco então agora sobre o setor ao qual você preside. Desde o dia 23, toda a produção de grãos de soja, milho, sorgo e milheto destinada à exportação que passar
pelo Maranhão será taxada em 1,8%. Isso vai para os cofres do Estado. Eu estou te perguntando isso, é uma ação isolada de um Estado, mas que impactos essa taxação pode trazer para estados como Mato Grosso, como Mato Grosso do Sul, Goiás e o Mato Piba? Nós temos realmente uma encruzilhada aí com o governo do Maranhão, né? Temos lá os interlocutores nossos lá tentando uma negociação, a gente mesmo fez várias reuniões aí buscando uma saída para essa taxação, e o Maranhão parece um país, né, dentro do Brasil que não faz parte da federação, né? Nós temos que lembrar que nessa reforma tributária que teve, fica vedado qualquer fundo estadual para novos fundos. Só os que já existem podem continuar existindo e continuar operando. E o Maranhão criou uma taxa agora, nesse momento, inclusive não só para o soja, enfim, as commodities que produzem lá dentro do Maranhão, mas também para a questão de quem passa dentro do Maranhão. Isso é uma matéria muito inconstitucional, não tem como ela se segurar, se manter, eu vejo, né? A única coisa que hoje nós também vivemos um dilema muito grande com o nosso judiciário, mas as ações estão sendo tomadas. Nesse momento nós tentamos todos os tipos de negociação com o Maranhão, e pelo que o nosso presidente lá, o Carlinhos, que é o Carlos lá no Maranhão, ele não conseguiram êxito lá com o governo do Maranhão. Até o Pará tinha feito uma taxa igual e o governador retroagiu, né? Conversei com o governador do Pará, agradeci ele, porque não é um momento, né? Nós temos um momento muito delicado na agricultura, é só nós olhar a quantidade de RJs que está saindo, tanto do produtor quanto de empresas, e cobrar aí 1,2, 1,5 em faturamento, né? O que nos deixa muito triste é que os governos querem lá no faturamento taxar, né? Você tem uma commodities que nem sempre ela está dando lucro, né? Você é regido por bolsa de valores, os caras falam quanto que eles vão pagar no teu produto, mas infelizmente o governo quer lá, tu fez uma nota fiscal lá, X% lá do teu faturamento. Então, o primeiro ponto que a gente não concorda é a taxação em cima do faturamento, e a segunda é que não pode, né? A reforma tributária vedou novos fundos a partir de novembro ou dezembro de 23, né? De 2023, não pode ter criações de novos fundos. Mas não tivemos êxito lá com o Maranhão, foi muito tentado, uma grande negociação lá, não conseguiu para reduzir esse valor, para tirar os estados de fora, que não faz o mínimo sentido isso, e o governo insiste, e daí o que nos restou aí é procurar o judiciário, e temos aí na expectativa aí de conseguir isso na justiça. Nós acreditamos que vamos ter ganho de causa devido principalmente à inconstitucionalidade, que ela é muito grande. Não tem como o judiciário, né, argumentar uma coisa que é clara. E nós temos que respeitar, inclusive, a Lei Candir, né? A Lei Candir dá a segurança da exportação, e nesse sentido que eles podem até criar alguma coisa para o mercado interno. Mas para a exportação, a gente tem a Lei Candir, que é clara lá na Constituição, e não pode ser cobrada por fundos, enfim, para mercadoria de exportação, serviços, tudo que é questão de exportação. Vamos ver agora nos próximos dias, nós devemos ter um desdobramento aí, acreditamos aí em ganho de causa aí no judiciário. Maurício Buffon, presidente da ProSoja Brasil, conosco hoje no Jornal Brasil Rural. Ô Maurício, são ataques por todos os lados, né? E essa tentativa das tradings de impor aí em Goiás cláusulas da União Europeia em contratos que a ProSoja denunciou. Gostaria que você falasse sobre isso. Nós temos, né, mais essa questão aí ambiental aí, que nós temos que estar cumprindo regras, né, da União Europeia, né? Essas regras entram em vigor em 2026, mas algumas empresas já procuraram e colocaram nos seus contratos. Nós, né, de tudo o que nós temos falado e buscado, interlocuções, inclusive, né, com viagens para a Europa, mostrando, a FPA fez também agora recentemente viagem para lá, o nosso presidente Lupion,
a ministra Tereza Cristina, enfim, mostrando, né, que não é possível eles tentar adotar uma legislação dessas, principalmente pelo jeito que ela está posta, né? Você vê que é uma lei que eles estão fazendo, que eles fizeram em 2023, já pune um produtor que abriu as áreas dele legalmente, fez uma transição do que for ou de pecuária ou de floresta, uma transição para lavoura, lá em 2020, quer dizer, eles retroagiram uma lei de 3 anos atrás e depois entrando em vigor agora, né? E com um detalhe muito difícil da gente conseguir aceitar, que a empresa fica 4 anos com o direito de vir te fiscalizar, ver se você fez alguma coisa errada. Lembrando que ela tem essa questão ambiental, entre aspas, que é uma cortina de fumaça aí perante a questão comercial, e também ela pega também questão lei trabalhista e questão fiscal, que o produtor brasileiro tem que estar totalmente ligado a isso. Quer dizer, estão interferindo, né, numa soberania nacional que não tem a mínimo sentido, né, e com multas de 1% em cima da empresa que fizer essa exportação, do faturamento da empresa que faz. Já imaginou pegar dessas grandes trades, 3, 4 grandes trades, 1% do seu faturamento e ser multado, né? Uma lei que pode ser, levou um navio hoje de soja, daqui 4 anos eles vêm aqui e te metem a caneta aí por um descumprimento que você não consegue nem comprovar mais. Então, assim, é uma lei muito complicada de nós poderem se enquadrar e aceitar. Aí os caras falam, vamos fazer rastrear o sódio, vamos segregar. Nós não temos portos hoje nem para escoar a produção do jeito que está. Como é que tu vai separar produto de um ano para outro, de uma área para outro? Então, é muito difícil e isso vai te impactar lá numa fiscalização daqui 3, 4 anos. Isso não, realmente... não dá para aceitar, a gente vai brigar e a nossa esperança é que o Congresso faça, né, os deputados e o senador façam a lei da reciprocidade, aonde também cobre a Europa por algumas questões aí comercial, onde a gente possa equilibrar esse jogo aí para a gente não ficar, né? Uma coisa é você ter uma regra valendo para hoje, carregou, não carregou, mas o cara não pode ficar com o direito de vir te fiscalizar 3, 4 anos, porque às vezes acontece outra coisa e o cara vem, né, por uma retaliação, vem buscar uma coisa ali que às vezes não tem o mínimo de sentido, mas você não consegue provar naquele momento. Então a gente está muito preocupado, as próprias empresas estão preocupadas com isso, mas elas estão fazendo pouco, né? A própria associação das oleaginosas aí, elas estão fazendo pouco, eles deviam se posicionando mais firme e buscando também uma saída, porque todo mundo está na roda, vamos dizer assim, né? Se o produtor vai ser penalizado, as empresas também vão ser. E é um desgaste, é o que eu falo, você nunca viu a própria moratória, nós nunca vimos um caminhão de soja ser jogado fora. Ele troca de mão, troca de CPF, troca de CNPJ e daqui a pouco está lá em cima do mesmo navio, indo para a Europa, indo para qualquer lugar do mundo. Só o produtor que vende tem que vender mais barato esse produto para ele poder não usar um CPF, às vezes, que ele estava usando, e é penalizado. Então, é nesse sentido que a gente, né, quero até fazer um agradecimento público aqui à Coronel Fernanda, ela tem trabalhado muito nessa questão, né, a deputada federal do Mato Grosso, ela tem trabalhado muito e nos ajudado muito nessa questão. Pois é, e a gente sabe que por trás disso tudo, nessa imposição da lei europeia, a moratória da soja, tudo não passa, e até a questão ambiental, que é tanto discutida, tudo não passa do mercado internacional, de uma disputa comercial. O que, aliás, o Maurício, também tem a ver com a decisão do Conselho Nacional de Política Energética em manter a mistura do biodiesel no diesel fóssil em 14% e que havia já uma definição de chegar a 15% esse ano. É o mercado que está aí sendo exposto. Como é que você avalia isso? Para nós do setor, ele é uma medida bem já penalizando também o setor, porque assim, nós vemos com uma grande safra de soja, né, a maior aí, em torno aí de 170 milhões de toneladas, segundo algumas consultorias no Brasil, e como é que nós vamos consumir todo esse soja, né? Então, o óleo de soja, ele é um produto essencial do biodiesel e para a produção, escoar sua produção para nós não ficar com tanto soja no estoque.
Então, cada vez que o governo, você vê que é uma medida do governo para tentar diminuir o preço do combustível, só que hoje, se nós analisar o preço do dólar, o preço do barril do petróleo, não é aí que está o problema do combustível. O combustível está na formação de preço porque é dólar. E um dólar nesse patamar aí está desequilibrando todas as contas públicas, né? O 1% do biodiesel, ele ajudaria a escoar nossa produção, com certeza, né? Porque ele é 1% agora e vai subindo gradualmente, até porque tem uma lei feita para isso. Nós não estamos falando numa medida ou num acordo, não. Foi feita uma lei do combustível do futuro que prevê essa adição. Tanto que nós já temos empresas demitindo hoje, né? Porque não está conseguindo escoar a sua produção, então vai ter que abaixar, vinha se programando já para vender mais produto e vai ter que abaixar a sua produção. Então é um movimento o contrário que o Brasil precisa, né? É o contrário que o Brasil precisa. Nós cada vez mais temos que usar mais óleo de soja, consumir. Só para nós ter ideia, nós temos já cerca de 30 milhões de toneladas de soja esmagado para biodiesel. Você vê que é um número muito expressivo, né? E tem uma projeção aí muito boa para os 4, 5 anos aí. Então nós precisamos aumentar o sistema do biodiesel, o consumo do biodiesel nas próprias fazendas, enfim, tudo que for. Pela uma questão comercial e também aí vem a questão ambiental, né? Nós vamos ter um produto sem questão do CO2, um produto com muito melhor ambientalmente, né? Aí, quando o produto é melhor e tá com lei aprovada e tem que entrar em produção, aí não, aí o meio ambiente não tem valor nenhum, né? Ele só se pega na hora de punir o produtor. Mas nesse momento que tem que ter um produto mais ambiental para poder diminuir a emissão de CO2, o governo não se preocupa e eu não vejo ninguém falar. O mais engraçado é que não tem um ambientalista, ninguém para reclamar dessa medida aí que está diminuindo, que está aumentando, no caso, o CO2 aí, a não adição do biodiesel no diesel. Então você vê que as coisas são muito distorcidas, sempre o jogo é para quem convém e não para as leis que realmente precisam ser adotadas, né? Maurício, o que é muito curioso é que no momento em que se anuncia uma safra recorde de grãos, em que o agro demonstra mais uma vez a sua força e a sua representatividade na economia do país, o agro vem sofrendo esses ataques aí, é o plano safra, é a redução do biodiesel, enfim, é um contrassenso geral, né, Maurício? Exatamente. Ontem até eu estava olhando um gráfico, né, da produção aí de cereais e carnes especificamente, que o Brasil assumiu a primeira colocação ali em 2015, do maior exportador do mundo para isso. Mas, a partir do ano 2000, esse gráfico o Brasil sempre estava ali em segundo, terceiro e foi subindo. Em 2015 o Brasil assumiu como maior. E aí você vê claramente os ataques em cima do setor, né? Então, quer dizer, realmente os ataques que vêm principalmente de fora do país por governos que são nossos concorrentes, e o brasileiro não enxerga e fica dando voz para esse tipo de coisa. Então, se cada vez nós conseguíssemos exportar mais, trazer mais dinheiro para dentro do país, com certeza o país não estaríamos nessa crise aí que nós temos hoje. Infelizmente, os ataques para o nosso setor ele é muito grande e principalmente a grande mídia não enxergou ainda que é uma questão mais comercial, mais não, 100% comercial, quanto ambiental e tal. Essa distorção que a gente precisa corrigir, precisa trabalhar para entender, né? Um país como o Brasil, que tem 9% do seu território como agricultura, contra uma França que tem 60%, e aí nós ficamos dando voz para a França, escutando a França falar mal de nós e muitos brasileiros aplaudindo. E aonde que nós temos aí 9% do nosso território em produção agrícola e hoje alimentamos 1/3 da população mundial. Podemos chegar a 20% do nosso território, ser um grande produtor de alimentos. Qualquer nação do mundo vai ter que sentar na mesa com o Brasil para negociar se eles querem se alimentar ou não. Basta nós ter governo, basta nós termos alguém que realmente assume as rédeas do Brasil e fala: o Brasil é um país que vai, sim, que a sua aptidão é agrícola, e botar isso em prática
que nós teremos uma soberania muito grande. Inclusive, as guerras do mundo serão diminuídas e o Brasil fica sempre numa retaguarda muito grande, porque quem que vai brigar com o país que fornece alimento aí para 1/3 ou até mais do mundo, né? Nós temos capacidade para alimentar 50% da população mundial, é só deixar o Brasil produzir. Perfeito. Maurício Buffon, presidente da ProSoja Brasil, em plena safra, tirou um tempo para vir falar conosco aqui. Maurício, agradeço imensamente você por estar conosco nessa entrevista de hoje. Sei que o momento é delicado aí para o setor, essa crise por que passa o país, mas desejo muita sabedoria, muito discernimento a você e aos líderes aí das demais entidades, para que a gente possa vislumbrar um bom momento a curto prazo. Obrigado, viu, Maurício? Eu que agradeço, Munhoz, a sua oportunidade, a sua dedicação ao agro. Eu sei que não é fácil fazer publicidade e viver de publicidade do agro. Uma das coisas que eu tenho falado, o agro precisa investir mais na questão da publicidade, principalmente na mídia do seu próprio negócio, né? Eu tenho falado que a gente investe muito pouco e aí os ataques vêm. Então, não de jornalista, lógico, como o senhor, que eu sei que o senhor é além de que leva a verdade dos fatos, né? Mas a grande mídia, ela sempre fica com essa debate aí por a falta de investimento, às vezes eles ficam nos queimando e nos cutucando. E agradeço realmente de coração aí a sua dedicação para o setor, né? Quero deixar também uma boa colheita para todo mundo, principalmente agradecer os produtores aí do estado do Mato Grosso, que sempre foram muito firmes. A própria ProSoja Mato Grosso e a ProSoja Brasil existe por causa dos produtores do Mato Grosso. Então, nesse sentido aqui, eu deixo meus agradecimentos aí a todos vocês e vamos para a colheita aí, que é o que nós sabemos fazer. Encerro a entrevista de hoje, que recebeu o presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já. O Jornal Brasil Rural volta já.